sem mais delongas, vou chamar aqui uma das pessoas mais importantes para falar sobre o assunto de hoje, que é o Dr. Rodrigo Renato. Tudo bem? Olá, Tô. senhor Dr. Rodrigo Renato. Você Me tá ouve bem? bem? Me te ouço muito bem. Ótimo. Então quer dizer que eu acabei de saber que eu faço parte da máfia da fisioterapia. Pois é. Que coisa linda. Uma honra. Cara, não é. Cara, vocês me permitem, deixando esse ambiente um pouquinho menos tão social e com uma característica mais acolhedora. Cara, eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Rodrigo. Tem uma clínica em São Paulo, que é do Trata, que é o Trata Jardins, uma das maiores da rede, né? E eu, Rodrigão, juntamente com o Thiago Fukuda, Paulo Quemelo, né? E outros profissionais gigantescos ali, a gente trabalhou junto da clínica do Trata Jardins durante anos. E o que eu posso falar do Rodrigo? Além da empatia e do acolhimento que ele exerce com cada um dos atletas e pacientes que ele reabilitou e reinseriu no mercado, a capacidade técnica dele e científica para fazer com que a sessão seja muito bem delineada, periodizada e principalmente com alguns resultados em performance com pessoas que têm contrato, etc. Gente, absorvam tudo que vocês puderem do Rodrigão. Por favor, não deixem de perguntar nada. A gente está aqui hoje para isso, tá? Ele vai estar aqui para justamente mostrar o que ele faz naturalmente e o que ele faz muito bem, que é falar sobre ombro. Então, Rodrigão, vou deixar você se apresentar. Esse show aqui é seu, querido. E conta comigo que eu tô aqui junto nos bastidores, tá bem? Vitor, antes de eu começar, também quero agradecer e compartilhar um pouco com o pessoal que muitas vezes não tem essa dimensão do que é nós trabalharmos juntos, é a amizade. Nós começamos a trabalhar junto na Clínica Trata. O Vitor é uma pessoa que também eu admiro muito, de um excelente conhecimento. Eu acho que o que eu sei de ombro, o Vitor sabe também, ou até mais. Hoje nós temos o Pablo, que é uma referência também, o professor Pablo Policastro, da Argentina. Mas como é bom trabalhar com pessoas que gostam da fisioterapia, estar na Inspirar, que é uma instituição criada por fisioterapeutas que ama a fisioterapia, e como é bom a gente poder compartilhar um pouco o que nós fazemos aqui em sala de aula e o que nós também fazemos na clínica, né? Porque eu, além de hoje gerenciar uma unidade, também sou professor e também sou fisioterapeuta clínico, tá? Fisioterapeuta do esporte. Então, isso é legal porque mostra que os professores da Inspirar também, além de ter toda a competência técnica, tem prática clínica. Isso é um grande diferencial. Posso, Vitória na vida. Pode começar, lindão. eu Tamo posso junto. compartilhar aqui minha tela? Ok. Bom, pessoal, então hoje nós vamos conversar um pouquinho, como já foi divulgado nas redes sociais, um pouco sobre o processo de reabilitação das patologias que envolve o manguito rotador. Mas dentro de todo esse processo de reabilitação, nós não vamos conseguir atingir êxito e falar de tudo. Então eu preparei hoje um tema que acredito que possa ajudar em muito aqueles que não têm prática com ombro, ou estão iniciando, ou aqueles que também já têm uma certa experiência. Alguns já conhecem o que eu vou falar, né? Então eu peço licenças ao que já conhecem, mas eu quero discutir alguns parâmetros importantes sobre esse tema de hoje, que é a respeito dos testes modificadores de sintomas e a sua relação com as disfunções do manguito rotador, principalmente as patologias atraumáticas, mais direcionado as tendinopatias do manguito e a impactação subacromial. Mas o que esperar desse nosso encontro hoje? Qual é a intenção? O que o professor Rodrigo vai trazer para nós? O que ele vem discutir? E depois nós vamos discutir um pouco mais aberto a perguntas. Então, basicamente, as diretrizes de hoje é basicamente discutir um pouquinho as relações da artrocinemática do complexo articular do ombro. Quando nós falamos da articulação do ombro, não é somente glenomeral, não é somente discutir o deslizamento escapulotorácico, mas temos também entender que existe outras articulações que têm essa função dentro do complexo. Nós temos que discutir um pouquinho a respeito da articulação acromioclavicular, né, externo-clavicular, o próprio deslizamento subacromial. Então é importante a gente entender essas relações, entender os movimentos escapulares, entender os vetores de força do manguito rotador. Depois, eu quero apresentar algumas diretrizes para uma avaliação consistente e abrangente. O que isso quer dizer? O bom fisioterapeuta, na sua tomada de decisão,
principalmente na decisão terapêutica, ele precisa ter elementos que vão norteá-lo, vão direcioná-lo para uma prática terapêutica eficiente. Então, para que eu faça uma prática ou promova um programa de reabilitação bem elaborado, que venha a ser assertivo, eu preciso saber avaliar. E eu quero discutir alguns pontos importantes. E aí sim, dentro desse processo de avaliação, gostaria de abordar o procedimento modificador de sintomas de ombro, né? Sintomas do ombro, que nós chamamos de testes modificadores do ombro, de sintomas do ombro, e discutir uma estratégia, né? Mostrá-lo como uma estratégia para o raciocínio clínico e uma tomada de decisão assertiva. Ok? Então, basicamente, é isso que nós vamos discutir dentro desse momento de hoje. Por que falar de ombro? Né? Deixa eu me apresentar também, porque eu estou falando aqui de ombro. Eu sou formado há 28 anos e comecei a lecionar em 2000. E dentro dessa linha eu me formei, gostava muito da linha da ortopedia esportiva, mas eu não gostava, não tinha muito interesse pelo joelho. Eu achava que o joelho todo mundo conhecia, falava muito de joelho. E em 2001, um amigo da minha cidade, que era professor da Unimep, professor Marcial Zanelli de Souza, hoje um grande osteopata, criou, né, um livro. Na verdade, ele publicou um livro chamado Reabilitação do Complexo do Ombro. E a partir dessa linguagem dele fácil, dos conceitos dele de biomecânica, eu me interessei, e desde 2004 eu venho estudando e discutindo a respeito do ombro. E o ombro hoje é a segunda maior queixa de consultório ortopédico. Dentro do esporte, ele está próximo de 9, 17% aí das lesões do esporte, que é um número bem alto, pensando em todos os esportes praticados no mundo, né? Então, nós entendemos que o ombro, ele acaba sofrendo, né, por uma demanda biomecânica elevada, né, e ele é submetido a forças suprafisiológicas, e com isso ele gera sobrecarga articular, sobrecarga nos tecidos, e gera, consequentemente, os processos patológicos. Então, quando nós vamos discutir a respeito de ombro, nós temos que, primeiro, quando tiver o primeiro contato com o paciente, é entender a especificidade do esporte, eu sou do esporte, ou do seu trabalhador, ou do seu paciente, que pode ser um atleta amador, competitivo ou não competitivo, um atleta profissional, ou um trabalhador da indústria, ou mesmo uma dona do lar, ou um escriturário, não importa qual seja a função, mas é importante eu entender a especificidade da função, da atividade laboral, da atividade esportiva. Então, por exemplo, eu trabalho com natação, eu sou fisioterapeuta do SESI São Paulo há 16 anos, trabalho com esporte de alto rendimento, com passagens pelo vôlei, ginástica, atletismo olímpico, atletismo paralímpico, polo aquático feminino, e há 7 anos eu estou exclusivo da natação, trabalhando com atletas olímpicos, campeões mundiais. E quando nós vamos discutir a respeito da especificidade, nós temos que entender o mecanismo que promove a sobrecarga da estrutura do ombro. Às vezes nós ficamos preocupados tecnicamente em estudar disfunção do manguito, entender a fisiopatologia, discutir testes especiais, abordagem terapêutica, eu vou usar terapia manual, vou usar eletroterapia, mas antes disso eu tenho que buscar a funcionalidade, entender o quadro biomecânico e buscar também o quadro fisiopatológico dentro da mecânica fisiológica. Okay? Então, para falar de natação, que é um esporte um pouco diferente dos outros, porque o atleta está sobre flutuação, um esporte que necessita de flutuação e deslocamento, né? E o paciente, o atleta, se encontra em posição horizontal, na água, um ambiente diferente. E é um esporte que não tem contato. As patologias vêm por sobrecarga, por repetição. Então, basicamente, quando nós falamos das lesões do esporte, da natação, é quando nós chegamos no limite fisiológico do corpo humano e o máximo de performance que o atleta possa colocar. É uma linha muito tênue. Então, quando ele chega no máximo de performance, você está ali próximo também do seu limite fisiológico. E isso pode causar lesões. Então, para discutir de uma forma muito simples e entender a respeito da sobrecarga, da especificidade da natação, podemos colocar que a patologia mais conhecida do nadador é o ombro do nadador. Nadador que não tem dor no ombro quer dizer que ele não treinou, que ele não chegou no seu limite máximo, que ele não buscou ao máximo de performance ou buscou os seus limites.
Então, colocando aqui o ombro do nadador e fazendo uma analogia muito simples, um nadador numa piscina aí de 25 metros, um nadador, a cada 100 metros que ele nada, ele faz 60 braçadas. Num treino médio de um nadador profissional, ele faz, em média, 4.000. Depende disso, se ele é um fundista, se ele é um velocista, depende da fase de programação. Às vezes ele tem 5.000, às vezes tem 3.000, às vezes chega até 7.000. Um fundista pode rodar muito mais ainda num dia. Mas colocando como esse parâmetro, então 4.000 metros no treino. Esse atleta vai gerar 2.400 braçadas. Se ele tem 9 treinos na semana, ele vai fazer 21.600 braçadas. Se esse atleta tem 4 semanas de treino, então, ou seja, num mês, ele vai realizar 86.400 braçadas, perfazendo um final de quase 1 milhão de braçadas, né, ao fim de uma temporada. Então, há uma baita sobrecarga nas estruturas dos tecidos moles e articular do ombro, por repetição. E aí é muito importante que o fisioterapeuta entenda a biomecânica, entenda todo o processo de treinamento, porque eu preciso também equalizar a relação capacidade versus demanda. Porque a demanda de trabalho de um rapaz, de um trabalhador das montadoras do ABC, de um frigorífico, são demandas elevadas. Agora, isso, para que eu possa já pensar numa reabilitação e ser assertivo, eu tenho que pensar o que pode gerar o meu insucesso. Para que eu tenha um êxito, para que eu possa ter uma boa prática terapêutica, eu tenho que tomar cuidado com algumas barreiras que me podem gerar, pode me levar a um insucesso terapêutico. Porque todo fisioterapeuta, ele quer ganhar, né? Ele quer promover uma melhor reabilitação, a independência funcional do paciente. Então, duas barreiras que me levam ao insucesso terapêutico, que faz acender ali a luz amarela do seu painel, dizendo, opa, o caminho não tá legal. Primeira barreira é a falta de conhecimento da biomecânica funcional do complexo articular do ombro. Quando eu não entendo como funciona essas articulações, como eu não entendo as cadeias cinemáticas, a artrocinemática do complexo articular do ombro, não entendo os vetores de força do manguito, eu me torno simplesmente um reprodutor de técnica. E eu não consigo pensar biomecanicamente e buscar a causa. Porque nós estamos muito acostumados a chegar com o diagnóstico médico, a uma tendinopatia, e eu tratar, usar os recursos anti-inflamatórios, prescrever exercício, que é padrão ouro, mas eu não consegui ainda entender qual foi a causa biomecânica. Onde está a disfunção? Essa disfunção está na musculatura periescapular? Essa disfunção está por retesamento? Essa disfunção está por fraqueza? É puramente manguito? É uma alteração anatômica? Então, eu preciso entender essas relações, e a partir do momento que eu tenho esse objetivo, que eu consegui ter um conhecimento, entender toda a mecânica funcional do ombro, aí sim eu já começo a avançar. Segundo ponto é uma boa avaliação. Tá? Quando você não tem uma avaliação adequada, ou seja, ela se torna inadequada, quem não sabe o que procura não sabe o que encontra. E aí você tem uma linha de tratamento totalmente errada. Porque eu não posso focar apenas na dor. Dor apenas é um sintoma. Eu tenho que focar no restabelecimento da funcionalidade desse paciente. E às vezes eu esqueço de avaliar pontos importantes. Eu pego um paciente que tem limitação, o professor Pablo hoje vai falar da importância da limitação articular, como que eu devo entender isso. Mas eu pego um paciente que tem uma limitação de ADM e eu não percebo alterações da torácica dele por falta de excursão da escápula, eu já comecei a perder o foco da minha avaliação. Eu não posso apenas só avaliar dor, eu não posso apenas só avaliar de cinese escapular, não posso avaliar isoladamente dor ou só avaliar postura. Eu tenho que analisar toda essa inter-relação, ok? Então, quando se fala em ombro, eu coloquei aqui o exemplo, o T, que é o apoio da bolinha, e a bolinha de golfe, que representa um pouco da articulação glenomeral. Então, a parte vermelha é o T, onde eu tenho ali, basicamente, um exemplo que fosse a cavidade glenoide. Estou vendo aqui um corte axial, tá? Um corte de cima, né? Cortando de cima para baixo. Eu tenho aqui a glenoide, e vindo aqui em espinha da escápula, e eu tenho aqui a bola representando a cabeça do húmero.
Então, anatomicamente, já não é favorável à estabilidade articular da glândula humeral. Mas quando eu analiso também esse movimento fisiológico, eu observo que não é somente a cabeça do úmero que faz o deslizamento, que faz a rotação ou faz a translação, que seja o movimento triaxial, mas eu também observo que há movimentos da escápula. E a escápula, ela tem esse movimento gerado pela contração muscular, mas também pelo apoio da clavícula, fazendo uma articulação com o externo e fazendo essa ligação da escápula com o esqueleto axial. Então, eu tenho uma participação da articulação acromioclavicular e externo-clavicular auxiliando nesse movimento. Então, quando eu olho toda essa artrocinemática, eu tenho que entender dos movimentos triaxiais que ocorrem na glândula humeral, onde o manguito rotador é muito importante, tem os seus vetores de força, que o manguito rotador ele é o regulador, né, biomecânico da elevação do braço, então ele fica ali regulando a cabeça do úmero, mas eu também tenho que entender que existem os 10 movimentos da escápula. Então a escápula ela tem todo aquele movimento, elevação, abaixamento, né, protração, retração, rotação para cima, rotação para baixo, rotação lateral, rotação medial, tilt anterior, tilt posterior. Ou seja, a escápula tem basicamente 10 movimentos e eu esqueço de avaliar esses movimentos e entender essas ligações dela, né? Entender essa projeção, toda essa relação. O professor Vitor pediu para abrir a câmera. Não, minha câmera está aberta. Está aparecendo aí, professor Vitor? Não estou Para mim não entendendo. está aparecendo aqui ainda a tua câmera, tá? Está aberta. Tá? Quer que eu Tenta interrompa só então. novamente? Não, só abre e fecha de novo sua câmera, tá bom? Mas a apresentação tá maravilhosa, como todas as suas apresentações de É. aula. E não é puxação de saco, não, viu, Rodrigo? Suas aulas têm um Bom, design fantástico. será que, olha, eu estou aqui, novamente, vou tentar. Mas é que o final, ele está projetando a tela inteira, então não vai aparecer. Não sei. Bom, não sei, professor, me dá uma dica aí depois o que é para eu fazer. Bom, pessoal, Pode seguir, tá lindo. Então, veja, então, falando um pouquinho da arte cinemática, aqui representa essa figura clássico, a importância de eu já pensar dinamicamente e pensar mais globalmente do ombro. Quando nessa figura aqui eu já vejo, pô, já tenho que prestar atenção na articulação externo-clavicular, né? Tenho que prestar atenção aqui na externo-acromial, ver a rotação da escápula e a glândula humeral. Veja só, aí tem além dos tilts. Então, vejam, um dos movimentos mais importantes para o ombro, principalmente para as lesões do ombro, que é as overhead, é a abdução ou a elevação do braço. Reparem aqui, para que ocorra uma abdução do ombro a 180 graus, precisa ocorrer vários movimentos. E aí eu já quero aqui de cara dizer o seguinte: nós negligenciamos a avaliação da clavícula. A clavícula tem movimento. A clavícula não serve apenas para fratura. A clavícula tem movimentos importantes. Então, quando ocorre a elevação do ombro, então quando você tem ali, você ergue os ombros, a clavícula, ela sobe de 15 a 20 graus. Às vezes ela sobe até mais. Então, vamos colocar aqui que ela faz uma elevação até 45 graus. Só que quando ela retorna, ela volta ao estado natural dela e ela faz apenas o abaixamento de 5 graus. Quando você faz a protração do ombro, ocorre uma projeção de 15 a 30 graus anterior da clavícula. E quando você faz uma retração do ombro, ela se desloca posteriormente de 15 a 30 graus. E quando você eleva o braço, ela roda no seu eixo. E ela pode rodar ali em torno até de 40 graus. Em média, ela roda 25. Reparem aqui, então, que nós vamos colocar como a rotação para cima é um componente essencial para a elevação do braço, ou seja, é muito importante. Então, nesse vídeo, repare, olha a clavícula levando a escápula fazendo a rotação para cima, servindo com que a glenoide faça uma base de apoio. Então, repare aqui, ó, que toda vez a glenoide vai subindo, vai rodando para cima para servir de apoio para a cabeça do ombro. Então, veja, é um movimento complexo. A articulação externo-clavicular está trabalhando, a articulação acromioclavicular fazendo aqueles pequenos ajustes, que tem pouco movimento, a rotação da escápula para cima e o movimento
de rotação com rolamento e translação do húmero. Então, reparem que interessante. E aí eu tenho que pensar nos músculos que fazem esses movimentos, ok? Então, veja. Então, quando eu vou, neste momento agora, a analisar o movimento de rotação para cima, quem são os músculos que fazem o movimento para cima? Trapézio superior, trapézio, fibras inferiores e serrátil. Reparem aqui no movimento que a contração simultânea desses três músculos em direções opostas com forças iguais gera um movimento de rotação para cima, que é chamada de force couplé, conforme disse o professor Fukuda, o force couple, ok? Então, reparem bem nesse movimento, que esse é um dos grandes segredos na hora de fazer o processo de avaliação. Então, eu estou dizendo aqui nesse momento que é a tal da force couple. Então, quando ocorre a contração do trapézio, fibras superiores, trapézio, fibras inferiores e serrátil anterior, esses três fibras, ou seja, os dois músculos com duas fibras, contraindo simultaneamente em direções opostas e forças iguais de forma cooperada, ocorre a rotação para cima. E na figura aqui nós observamos o deltoide e o supra fazendo a elevação da glenomeral, ok? Muito bem. Então isso que fique claro para nós, para que na hora da avaliação nós vamos entender um pouco melhor. Então, na tomada de decisão, é importante nós gerarmos hipóteses, nós avaliamos, fizemos avaliação físico-funcional, que eu vou discutir na sequência, e aí eu vou criar hipótese. Então, essa tomada de decisão, ela é contínua. Eu não posso tomar essa decisão e ficar fixo. Eu tenho que ir avaliando e vendo a minha intervenção e vendo a melhora, e se tem alguns movimentos compensatórios. Às vezes, nós queremos que o paciente reproduza movimentos perfeitos. Nós temos que entender a individualidade biológica, né? E o repertório motor do paciente. Tem paciente que você vai promover vai estimulá-lo a realizar esse tipo de exercícios, que ele tem uma memória muscular, ele tem uma consciência sinestésica excelente. E tem pacientes que nem conseguem ter recrutamento da fibra. Então, eu tenho que fazer constantemente esse processo de reavaliação, de hipótese e ir mudando. Mas a ideia aqui, nesse momento, desse nosso encontro, é oferecer a vocês uma outra perspectiva através de alguns pontos importantes e discutir o tema de hoje, que é a aplicação dos testes modificadores de sintomas. Tá? Seria interessante aí no chat, eu não estou vendo, mas o professor Vitor pode comentar, se quem já conhece os testes modificadores de sintomas, coloca ali. Quem diz que conhece sim, quem diz que não conhece, coloca não ali para a gente ter uma noção. Bom, e aí eu vou começar a avaliar o ombro. A pergunta é, o que eu vou avaliar? Eu vou ficar preso numa avaliação aquela que eu aprendi na faculdade, vou lá, pego a minha fichinha e vou preenchendo dados e tal? Sim, é importante preencher todos os dados, verificar todos os pontos, mas eu quero discutir aqui pontos muito importantes para facilitar a dinâmica sua da intervenção. Então, veja, primeira coisa que eu gosto de discutir é, eu utilizo testes provocativos ou testes modificadores de sintomas. Na pandemia, saiu uma revisão clínica do Salaman, dizendo que era hora dos fisioterapeutas aposentarem os testes especiais para a dor do manguito. E foi um reboliço. E, basicamente, eles comentaram como deveriam o fisioterapeuta utilizar os testes especiais. Então, por quê? Quando você é o profissional da atenção primária, você precisa fazer um diagnóstico, o paciente chegou, te procurou primeiro, você pode usar os testes especiais, né, para que ele possa gerar, né, ele vai gerar um indicativo, um sugestivo de alguma disfunção. Mas esse teste, ele vai te falar qual é a estrutura que está sendo sobrecarregada, qual é a possível diagnóstico, um possível diagnóstico, mas é um teste que provoca dor. Por exemplo, um teste de lata vazia, onde você pede a rotação interna no plano escapular e resiste e pede o paciente a abduzir. Ele vai sentir dor no tendão do supra. É um teste provocativo, um teste onde você está vendo a resistência muscular e a resistência do tendão. E ele vai relatar dor. E às vezes ele pode sair da sua terapia com muito dor, com mais dor, e talvez ele não retorne porque ele acredita que você causou mais dor. Agora, eu gosto de trabalhar com os testes modificadores de sintomas, que ele, na verdade, vai me dar positivo quando o paciente relata o alívio da dor. E os testes modificadores é uma alternativa para eu entender se o quadro que o paciente apresenta é um quadro inflamatório ou um quadro de disfunção mecânica, porque isso muda a minha intervenção, ok? O outro ponto importante é eu entender
se é apenas uma avaliação postural ou eu analisar a inter-relação anatômica. Dá um exemplo, Rodrigo. Cifose torácica. Ou pega um paciente que tem uma escoliose e ele tem uma giba. Isso muda o posicionamento escapular. Então, baixa mobilidade torácica também altera a inclinação, porque o paciente, toda vez que ele faz a flexão total, ele tem um ganho de inclinação lateral e também interfere no deslizamento escapulo-torácico. Porque se a escápula está flutuando sobre o gradil costal, a alteração dessa mobilidade também vai mudar o posicionamento ou deslizamento da articulação. Então, eu preciso entender. Às vezes, simplesmente de olhar se a cabeça está em protração, se ela está inclinada, eu consigo observar que alguns músculos que têm a gênese na cervical e se inserem na escápula, pode modificar o posicionamento escapular e, dessa forma, também modificar a mecânica escapular. Então, é importante isso. E não ficar apenas preso somente na discinese. Discinese escapular, ela é um indicativo que ocorre uma disfunção de movimento, ou seja, a discinese nada mais é do que uma alteração do posicionamento ou do movimento escapular. Mas não é uma patologia, ela é apenas um achado clínico. E tem uma outra coisa muito importante. Não são todas as discineses que você vai conseguir corrigir. Você pode melhorar. E às vezes o paciente ele é funcional com a discinese. Então não mexa onde o paciente é funcional. Se ele não tem queixa de dor, cuidado em mexer onde ele é funcional. Porque lembre-se que eu comentei a respeito da individualidade biológica e da individualidade do movimento, da memória muscular. Ou seja, cada indivíduo tem ali o seu movimento, né, de uma forma preservada. Então, quando eu vou avaliar, eu penso rapidamente, se eu tiver uma termografia, aqui tem um dispositivo chamado Free One Pro, ao qual você vai pagar em torno de 270 a 300 dólares, que é iOS ou Android, você escolhe o modelo, você conecta ao seu celular e ele se transforma em uma máquina termográfica. Então, isso aqui é muito rápido, você já consegue fazer uma avaliação, ver a temperatura local e verificar se tem um quadro inflamatório, né, se essa dor é de origem inflamatória, é uma dor de origem mecânica, é uma dor que pode ser neuropática, então tudo isso vem ajudar. Não é algo 100%, mas vem te ajudar e muito na prática. Então, quando você já usa a termografia, você já agrega valor à sua prática terapêutica, você já consegue definir um padrão, né? E, além disso, quando você pega e começa a avaliar o processo inflamatório, não fique preso ao calor, dor, rubor, fique preso à irritabilidade dos tecidos. Então, quando eu pego um paciente que a irritabilidade do tecido dele é discreta, eu mobilizo ali, faço com ele uma mobilização junto, e é discreta a dor, a rigidez, então, ou seja, a irritabilidade, o desconforto dele é baixo, que ótimo, já dá para você prescrever exercício terapêutico de baixa intensidade, fazer um programa de exercício com exercício de resistência progressiva, fazer um ajuste de carga, então, entrar com algum recurso. Agora, está moderada, o paciente já tem uma certa limitação da dor, ou seja, ele vai começar o movimento e chega um determinado momento, a dor aumenta, aí eu tenho que tomar cuidado, talvez eu tenha que dar um passo para trás, usar um pouco mais de terapia manual e introduzir um pouco de exercício ativo assistido. E se a irritabilidade do tecido está bem elevada, está bem intensa, tem muito desconforto, segure, controle o processo inflamatório, trabalhe ali um passivo, uma mobilidade, melhor ver se essa irritabilidade é simplesmente um processo inflamatório ou é por falta de algum movimento, né, algum retesamento. Então é importante definir isso, porque a partir daí, se a irritabilidade é alta, eu não atuo com exercício terapêutico. A irritabilidade é baixa, muito exercício terapêutico. Se a irritabilidade é moderada, atue mais com terapia manual. E a eletro, continue usando dentro dos seus recursos qual você tem. Eu disponho de laser, usa perfeitamente. Eu tenho um recurso aqui, uma corrente alternada que eu quero usar aqui para ativar a fibra muscular. Se está dentro de uma irritabilidade discreta, beleza. Se não está elevado, não utilize. Eu quero usar um ultrassom, eu quero usar uma microcorrente. Aí vai dentro do seu repertório, ok? Não é o momento aqui, eu quero discutir isso com vocês. Mas vejam, olha só, quando eu vou já avaliar, olhar o meu paciente, duas coisas aqui eu preciso destacar para vocês. Primeiro, mobilidade torácica. A mobilidade torácica, ela é importante porque eu preciso do deslizamento escapular. Então, se ele está cifótico, às vezes você já vê que já apresenta um padrão de tilt anterior escapular.
o ângulo inferior da escápula já vai ficar um pouco alado. Por quê? Ele está inclinando, falta mobilidade, e isso ajuda no retesamento do peitoral menor, que vai tracionar mais ainda o acrômio no sentido anterior-inferior. Outra coisa é ver a projeção da cervical. Por quê? Se essa cabeça está projetada muito à frente, ela pode gerar tensão no trapézio superior, no elevador da escápula. São músculos que têm gênese aqui, na cervical, que se inserem na escápula. Também eu tenho que prestar atenção no esternocleido, né? Prestar atenção nos escalendos, que vão parar ali no primeiro arco costal e na clavícula. Então é importante eu ver essa relação, porque a partir daí que eu observei, eu entro num programa de mobilidade torácica, né? Pode ser passivo, você pode fazer as técnicas de terapia manual, ou pedir para ele fazer exercícios de mobilidade ativa. Eu uso muito a liberação miofascial, então já vai lá, libera o trapézio superior, libera o elevador da escápula. Eu digo que para a liberação, para a mobilização dos tecidos moles, né, a mobilização miofascial, eu dou uma receita de bolo. Independente que o paciente tenha, que ele apresente, faça a liberação trapézio superior, elevador da escápula, peitoral menor e maior. Geralmente são esses músculos que vão estar tensos ou retesados, ok? Repare aqui um outro ponto importante. Nós falamos muitas vezes do manguito rotador, que tem que fortalecer o manguito, mas você esquece de avaliar o trofismo do infra. Olha esse meu atleta, olha a fossa infra dele. Cadê o músculo? E esse atleta, ele é muito forte. Mas como eu descobri isso? Eu peço para ele colocar a mão na cintura e fazer a abdução, porque se eu deixar ele em posição anatômica, com o braço relaxado, o tecido muscular vai passar por cima e não vai aparecer o gap. Então, quando ele coloca a mão na cintura, eu já consigo fazer com que o manguito tenha que trabalhar, e aí eu consigo observar esse gap. E aí, é um outro ponto importante do processo de reabilitação. Quanto tempo demora isso para corrigir? Você fala para o paciente, olha, padrão ouro de tratamento é exercício terapêutico. Mas você não diz para o paciente que demora pelo menos de 3 a 9 semanas, né, de 4 a 8 semanas para ter melhora da força. Pelo menos, você vai todo dia na clínica, de 4 a 8, de 9 a 12. A partir de 9 a 12, ele já começa a ter alteração de trofismo muscular. Então, talvez vai demorar 3 meses de tratamento para você melhorar essa fossa. Então, é importante você tirar uma foto, mostrar para o paciente que ainda precisa melhorar esse trofismo. Então, isso aqui é um fator de risco às tendinopatias, de um overhead. Esse nadador aqui acabou tendo um quadro de tendinopatia. Um outro ponto importante também é avaliar todas as articulações. Às vezes nós ficamos focados apenas na glenomeral, mas observe aqui uma subluxação externo-clavicular. Então, se eu tenho um complexo articular que trabalha como fosse uma corrente, e quando um elo dessa corrente se quebra, ele vai sobrecarregar outras estruturas. Então, avalie, talvez aqui faça uma mobilização externo-clavicular, não que vai devolver a estabilidade, porque aqui a cápsula ficou frouxa, né, os ligamentos, mas melhora muito a mobilidade e isso facilita o ganho de movimento e a funcionalidade do paciente. Bom, e aí entra também, dentro da proposta de avaliação, a observação da discinese escapular. Então, lembre-se, a discinese é um achado clínico onde eu vou avaliar esse movimento. O Kibler descreve a discinese em grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 é apenas o descolamento, né, a projeção do ângulo inferior, você vê o afastamento do ângulo inferior do gradil costal. No grau 2, você vê o deslocamento, né, o afastamento do ângulo inferior mais bordo medial da escápula. E o grau 3, você vê ângulo inferior, bordo e elevado. Então, o grau 3 geralmente ocorre naqueles pacientes que têm limitação de movimento por aderência, por exemplo, a capsulite adesiva. E grau 4 seria normal. O próprio Kibler, em 2013, ele já vem descrevendo o seguinte, olha, esse é grau 1, grau 2, isso é um pouco interpretativo, de pessoa, individualidade. O importante é você dizer se existe, se ela está presente ou não. E McClure, em 2019, disse o seguinte, ó, é sutil ou é óbvio? Então você coloca ali, ó, o paciente apresenta uma discinese sutil, é simples, ou óbvia. Por exemplo, nós podemos ver esse paciente. Então, já olhando ali, você já observa aqui que a projeção do ângulo inferior, por falta de trofismo, por ser os nossos movimentos, na maior parte, são no plano anterior, né? Nós somos totalmente flexores ali, e reparem, ó, o ângulo inferior desprende. Repare que ela, daqui a pouco, começa a usar o trapézio superior mais,
né? E vai afastando a escápula, vai fazendo uma rotação para cima muito maior, então falta um desequilíbrio, né? Na verdade, apresenta um desequilíbrio muscular. Então, eu vejo, né, que quando ela faz a abdução, ó, o trapézio trazendo mais e rodando, quer dizer, tem uma hiperativação desse trapézio, e observe aqui que ela está no grau 2. Então, é uma discinese óbvia. Mas quando eu falo de discinese, eu também tenho que entender alguns padrões interessantes. Repare esse rapaz, esse atleta. Ele vai fazer uma barra, ok? Olha a escápula dele. Opa, escapou. Foi lá, escapou. Então, ele vai, quando ele solta a força excêntrica, ela escapa, ela não tem força, e ele tenta corrigir. A minha pergunta é para vocês: é patológico? Tem que corrigir? Porque apresenta uma disfunção séria. A pergunta é: esse atleta, ele é overhead? Não, é um atleta do atletismo, e ele não usa tanto o membro superior, porque ele é da pista, não é arremessador, ele é corredor. Então, ele estava fazendo uma barra, eu passei, vi e filmei. Mas ele não tinha queixa nenhuma. Vale a pena mexer? Não. Agora, ele é overhead? É. É um atleta do vôlei, por exemplo, um atleta do polo aquático, um atleta de handball, um atleta de tênis, ou seja, natação. E tem já desconforto no ombro, eu preciso imediatamente trabalhar essa musculatura aí, estabilizadora, de serrátil, trapézio, né? E observar se tem alguma compressão do nervo supraescapular, alguma coisa ou outra. Mas, o que eu quero dizer, ele é patológico? Não, não tem clínica e não observo isso. Outro caso que nós podemos observar, desse paciente. Então, o que nós estamos observando aqui? Olha, a paciente não consegue fazer uma abdução nem a flexão. Ó. Quando ela vai fazer a abdução, ela para e aí o terapeuta ergue o braço e ela conseguiu fazer a flexão. Então, passou de 90, ela consegue. Chegou aqui, já volta ao normal. Repara a compensação torácica que ela vai fazer a abdução, travou, trapézio puxou, e olha aqui a inclinação torácica. Um caso clássico de ruptura de supra, onde você vê que o movimento que ela tem é do deltoide e da escápula. Então, passou de 90 graus, o deltoide trouxe, aí o trapézio entra e ela roda. Ou seja, ela consegue, porque o supra trabalha nos primeiros graus de movimento. Então, aí sim, estamos observando uma lesão de supra. Bom, e aí chega aqui, onde eu queria discutir com vocês uma possibilidade de uma ideia que talvez auxilie você na sua prática terapêutica a tomar uma decisão. Porque no dia a dia, o que mais é difícil para nós é decidir qual é o caminho que eu devo tomar. Porque todo mundo sabe que tem que fortalecer manguito, que tem que trabalhar a musculatura periescapular, e ok, mas como eu sempre disse, e disse no início, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra, então agora é muito importante eu entender esse procedimento de modificação de sintomas do ombro, que nós chamamos de testes modificadores, que isso vai lhe ajudar a tomar uma decisão assertiva na prática, principalmente nas lesões atraumáticas, nas tendinopatias, ok? Então vamos lá. Então existem esses dois testes que foram descritos inicialmente por Jeremy Lewis em 2009. O professor Jeremy Lewis começou um trabalho dizendo: o paciente tem dor no ombro, olha para a postura, faz a correção postural. Pede para esse paciente fazer a flexão, um movimento crescente de dor, por exemplo. Melhorou? Isso já dá um indicativo que tem que trabalhar essa alteração postural. E aí ele começou a pesquisar, e outros pesquisadores começaram, Little Wood e outros, chegaram à conclusão seguinte: ó, existem esses dois testes modificadores de sintomas, que é o SAT e o SRT. O que é o SAT e o SRT? SAT, teste de assistência escapular, onde o fisioterapeuta assiste o movimento de rotação para cima, então o fisioterapeuta acompanha o movimento, então solicita ao paciente que ele execute o movimento com a qual ele sente dor, geralmente é na elevação, nós estamos falando de overhead. Então, quando ele faz um movimento que ele sente dor, você não orienta qual o movimento, você solicita que ele realize o movimento com qual ele sente dor, e você vai lá e realiza o movimento de rotação para cima. Então, uma mão, que eu chamo de mão distal, fica apoiada no ângulo inferior da escápula, e a mão mais proximal fica aqui no ângulo superior e junto da espinha da escápula, fazendo o movimento para cima. O movimento de retração escapular, que é o SRT, né, você também solicita ao paciente que ele faça o movimento com a sente dor, e você faz o movimento de retração escapular,
Ou seja, você puxa, né, a escápula, faz o tilt posterior, você traz a escápula para trás e um pouquinho para baixo. Ou seja, você abre o espaço. Por que isso que eu tenho? Por que o SRT e o SAT? São dois testes. E qual é a diferença deles para os testes especiais? O teste especial, ele é positivo quando o paciente relata dor. O teste modificador de sintoma, ele é positivo quando o paciente relata o alívio da dor. Então, veja, eu vou fazer um teste e se o paciente sentiu o alívio da dor, quer dizer que eu encontrei uma disfunção. Isso já vai fazer minha cabeça trabalhar. Então, veja, eu faço a rotação para cima, outro eu faço o quê? O tilt posterior. Por quê? Quando eu penso no SRT, aqui eu tenho a minha mão que fosse a cabeça do ombro e aqui a outra minha mão fazendo que fosse o acrômio. Provavelmente esse paciente encontra em tilt anterior. Então, o acrômio, porque aqui no meu polegar é o processo coracóide. O peitoral menor puxou para frente e reduziu o espaço. Toda vez que ele ergue o braço, faz elevação pinça. Então, o que eu faço no SRT? Eu puxo o acrômio para trás e para baixo. Eu abro o espaço subacromial e o paciente tem alívio da dor. Então, vamos ver novamente. O SAT, então, teste de assistência escapular. Pessoal, agora eu vou falar com muita calma. E se você pegar isso aqui, eu garanto que vai melhorar muito a sua prática na hora de prescrever o tratamento. Então, pensa no SAT. O teste SAT é o teste de assistência escapular. Você realiza junto com o paciente um movimento de rotação para cima. Um movimento sutil. Tá? Você não pode ser rápido nem lento. Você tem que acompanhar o movimento do paciente. E você assiste. O paciente relatou, falou, doutor, que maravilha, minha dor sumiu. Você é mágico. O que aconteceu? Provavelmente, o paciente tem um déficit de rotação para cima. Ou seja, ele tem um movimento insuficiente de rotação para cima, que é um movimento de rotação para cima, que é feito lá atrás, eu mostrei para vocês, que era o movimento mais importante do ombro, principalmente da elevação do braço, é a rotação para cima da escápula. Quem são os músculos que fazem a elevação para cima? Trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior. Então, veja, se esse paciente, você fez esse movimento, ele falou, aliviou a minha dor, sumiu, o teste é positivo e te dá já um diagnóstico dizendo, ó, há uma disfunção mecânica na rotação para cima. Então, há um movimento de rotação para cima insuficiente. Por que insuficiente? Porque se eu auxiliei e aliviou a dor, quer dizer que esse movimento não está acontecendo. E eu disse, são 3 porções, trapézio superior, trapézio médio e serrátil anterior. Qual desses músculos é tenso? Geralmente é o mais solicitado. O trapézio superior. Quem não tem uma tensão de trapézio superior? Então, a própria literatura coloca, há vários estudos, há um consenso que basicamente há uma fraqueza de serrátil anterior e trapézio inferior. Então, se isso já me definiu, olha só como facilita meu dia a dia. Se esses músculos estão fracos e o trapézio superior está tenso ou está encurtado, qual é a minha conduta? Faz uma liberação miofascial de trapézio superior e prescreva exercício de resistência progressiva para serrátil anterior e trapézio inferior. Veja, eu promovi esse teste e a dor melhorou. Então, isso mostrou que é uma alteração mecânica. A disfunção, o foco principal, o que levou à sobrecarga ali do manguito, comprimiu o manguito, não é basicamente a sobrecarga de movimento, e sim um déficit mecânico da escápula. Porque se a escápula não roda para cima, ela gera compressão. Ok? E veja agora o SRT, que é o teste de retração escapular. Então, o paciente realiza um movimento, você fez lá o teste de SAT e o paciente falou, olha, não melhorou muito, houve uma pequena melhora. Você vai para o SRT. E quando você faz o SRT, ou seja, você faz o movimento tracionar o acrômio para trás, fazer o tilt posterior e abaixa um pouco, você aumenta o espaço subacromial. E o paciente diz, doutor, esse foi 100%. Aliviou minha dor de uma forma tremenda. Você fala, ótimo, então já entendi. Aliviou a dor ou reduziu o sintoma, eu já sei que existe um tilt posterior insuficiente. Toda vez que o paciente eleva o braço, a escápula tem que ir para trás. Quem traciona a escápula para trás? Trapézio inferior.
Mas aí tem um outro segredo. O vilão da história aí é o peitoral menor. O peitoral menor, ele nasce, sai do quinto, quarto e terceiro arco costal e se insere no processo coracode. Esse músculo, ele puxa, ele deprime, o músculo inspiratório, que deprime, abaixa a escápula. Então, ou seja, ele puxa o processo coracode para frente e o acrômio vem, se inclina mais anteriormente, reduzindo o espaço subacromial, toda vez que o paciente eleva a um pinçamento. Então, veja, se o SRT deu positivo, eu já sei que é um problema de tilt posterior. Então, já na minha prática terapêutica, eu já sei que eu vou fazer liberação de peitoral menor, né? E vou fazer fortalecimento de trapézio inferior. Então, já me mostrou que é uma patologia de origem mecânica. Então, é uma ideia, já me direciona à prática terapêutica. Eu não fico mais preso somente lá, colocar eletro ou dar exercício sem pensar. Ok? Então, e tudo isso, né, esses dois testes, vêm de encontro aqui, a que a professora Paula Ludwig colocou, né, um algoritmo, que também foi descrito lá por Annie Coles em 2008, de como eu posso pensar nos movimentos escapulares. Então, quando ela coloca aqui, no trabalho dela, tá lá. Então, eu vou ver, ela classifica, né? Então, quando você fez o processo de avaliação e você observou, olha, os testes modificadores de sintomas deram positivo. Bom, mas eu volto aqui. E quando os testes não melhoram a dor? Que ótimo! Então, você já sabe que essa patologia é de origem inflamatória. Ou o paciente encontra-se num quadro inflamatório tão intenso que tudo que você faz vai gerar dor, porque está agudo. Agora, você faz o teste e nada melhora, quer dizer que ele tem um quadro inflamatório puro de manguito rotador, ou o qual diagnóstico ele teve, do bíceps, por exemplo. Ok? Então, basicamente, então, quando eu fiz os testes modificadores de sintomas e eles deram positivos, vai em encontro ao algoritmo descrito pela professora Paula Ludwig, que ela diz o seguinte, olha, quando há uma disfunção, uma classificação de movimento, né, escápulo torácico, então a gente vai observar há uma insuficiente rotação para cima, então, uma insuficiência do momento de rotação superior da escápula. Então, eu já sei que tem lá o serrátil anterior e o trapézio superior, fibras inferiores estão fracos, falta baixa ativação deles. Se o paciente tem uma insuficiência de tilt posterior, então tem retesamento da cápsula posterior, insuficiência de serrátil anterior e também trapézio. Então, veja, vou passar aqui para português. Então, ela já coloca aqui no trabalho dela, dizendo quais são as disfunções. Se o paciente encontra uma rotação interna escapular, aquele ombro caído, eu já sei que ele tem uma ativação e insuficiência do trapézio médio e inferior. Aquele ombro caído que é clássico do ombro doloroso hemiplégico, ok? Então, eu vou observando isso aí. Então, ela já me direciona. Então, olha que legal como existe a literatura dizendo, olha, se é uma disfunção mecânica, pensa dessa forma. A literatura está te ensinando aqui, ok? Então, dentro de tudo que eu falei, eu posso também fechar o diagnóstico do ombro cinético funcional em 3 caixinhas. A professora Ana Maria Siriani também fala muito a respeito disso. Ou seja, eu tenho 3 caixinhas do diagnóstico cinético funcional. Ou seja, patologias que estão relacionadas com déficit de mobilidade e dor no ombro. Quais são? Capsulite adesiva, sequela de fratura, sequela de mobilização, ou seja, onde eu tenho rigidez, uma artrose. Eu tenho, segunda caixinha, os quadros de instabilidade articular e coordenação motora, ou seja, as instabilidades glenomeral, a subluxação, luxação, ou seja, onde a cápsula perdeu sua capacidade de estabilizar, os músculos perderam a sua capacidade de ser um estabilizador dinâmico e ocorrem esses quadros de instabilidade. Olha que interessante. Então, se eu tenho um quadro de déficit de mobilidade e dor, eu já sei que o meu objetivo é ganhar ADM e aliviar a dor. Qual é a minha prática terapêutica? Terapia manual e analgesia. Se eu tenho um quadro de instabilidade articular em coordenação motora, eu preciso gerar estabilidade e um sinergismo neuromuscular. O que eu vou fazer? Exercícios proprioceptivos, exercícios de estabilidade articular dinâmica e fortalecimento muscular. No terceiro quadro, eu tenho um quadro de dor no ombro e déficit de força muscular. Aí entra a tendinopatia do manguito, a tendinopatia do bíceps, eu posso ter as bursites, que não são traumáticas, atraumáticas, né? E aí eu sei que o meu tratamento basicamente é exercício de resistência progressiva. Então, dentro de todo o tratamento das patologias não traumáticas, fazendo um review aqui, uma busca, nem no PubMed, apenas no Google vai aparecer muita referência. Então, estudos com
1 ano, com 4, 8 anos, 2 anos de acompanhamento mostram que um programa de exercício supervisionado é tão eficaz quanto o tratamento cirúrgico. Opa, então é o trabalho do físio. Então, o físio que entende de prescrição de exercício, entende de fazer uma boa avaliação, entende a artrocinemática escapular, a artrocinemática do complexo do ombro, já vai sair na frente. Então, a JOSPT coloca o nível de recomendação. Então, para eu fazer uma prática terapêutica, o que a JOSPT coloca como nível de recomendação? Forte, fraco e moderado. Está aqui. Os 3 pilares do tratamento para o ombro. Exercícios terapêuticos, terapia manual e recursos físicos. Então, recurso físico, usar só eletroterapia, usar laser, usar ultrassom, somente eletroterapia isolada, é fraco. A recomendação é fraca, a baixa evidência. Terapia manual já tem uma recomendação moderada, mas a terapia manual ela tem efeito a curto prazo. Então, o que tem mais evidência, uma recomendação forte, é o exercício terapêutico. Então, o físico que não sabe prescrever exercício não sabe evoluir. Agora, não é somente prescrever, fazer controle de carga, ver a progressão, é entender quais são os músculos realmente que estão em disfunção. Então, para fechar esse papo, que eu tinha 40 minutos, eu não sei se eu passei, peço desculpa a vocês, mas eu queria terminar dizendo o seguinte: não precisamos de títulos para reabilitar o ombro. Precisamos de conhecimento e muita motivação, de amor, porque é isso que faz nós termos êxito no tratamento do ombro.